Meus cumprimentos à torcida do mais tradicional. Estou aqui em mais um vídeo para conversar com vocês sobre Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. Sem aquele otimismo todo, né, que alguns têm para manter uma audiência. Eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para ser honesto comigo mesmo, com aquilo que eu penso sobre Botafogo, sem vender ilusões. Eu quero que todos que assistam o canal, assistam os vídeos, não quero que pensem igual a mim, eu quero que reflitam, porque a gente não tem o mesmo interesse, a gente não quer a mesma coisa. O Botafogo disputando títulos, o Botafogo forte dentro de campo e também fora dele, não sendo um mero figurante nas competições, não é isso que todos querem? Pelo menos é isso que eu imagino. Porque não é possível que ainda exista pessoas que se contentem em torcer para um time que não tem ambição. Se tem alguém que está vendo esse vídeo e pensa assim, então é melhor sair do vídeo porque você não vai entender a mensagem. Porque, pessoal, a situação atual ela é preocupante. Quem não é inscrito no canal ainda, considere se inscrever e deixar o like aqui nesse vídeo, beleza? A situação, pessoal, ela é a seguinte. Botafogo em quinto colocado no Campeonato Carioca com 11 pontos. Vocês já devem saber disso, né? Fluminense em primeiro com 17. Nova Iguaçu, só comparar a folha salarial Botafogo e Nova Iguaçu, o salário de um jogador do Botafogo paga a folha salarial do Nova Iguaçu inteira. Estou falando alguma bobagem? Nova Iguaçu tem 14 pontos. Flamengo, que é o terceiro, tem 12. O Vasco, que é o quarto, também tem 12. Botafogo é o quinto colocado com 11 pontos. Madureira em sexto com 10. Boa Vista em sétimo com 10. Devemos falar também da Portuguesa, que tem 9, e o Volta Redonda, que tem 8. Boa Vista, Portuguesa e Volta Redonda têm um jogo a menos. Eles ainda não jogaram na rodada. Então, todos eles podem alcançar o Botafogo em caso de vitória. Então, essa colocação do Botafogo no Campeonato Carioca ela pode piorar ainda mais. O Botafogo já fez os 7 jogos, né? Não tem nenhuma rodada atrasada. Então, pessoal, essa situação crítica que o Botafogo está no momento no Campeonato Carioca. E aí, pessoal, os próximos jogos do Botafogo, eles são os seguintes. Volta Redonda, quarta-feira agora, 7 horas da noite, lá no Raulino de Oliveira. No outro domingo, dia 18 de fevereiro, o Botafogo ele recebe o Vasco, 4 horas da tarde. Clássico, né? E aí, acontece na próxima semana, daqui a menos de 2 semanas, o Botafogo ele tem a primeira partida da pré-Libertadores. O time ainda será definido. Ontem, tivemos o primeiro jogo entre Aurora e Melgar. O Aurora venceu o primeiro jogo, então já saiu na frente. Vamos aguardar o resultado do segundo jogo. Independente de qual dos dois sejam, a Aurora ou Melgar, o Botafogo enfrentará na altitude acima de 2.000 metros. Os dois têm altitude acima de 2.000 metros. Beleza? Então, contra o Vasco, é provável que o Botafogo ele jogue com o time reserva. Porque na próxima quarta-feira, né, na quarta-feira seguinte ao jogo do Vasco, o Botafogo tem o jogo da pré-Libertadores. Então, eu acredito que o Botafogo não deve entrar com o time titular, não. O que dá uma vantagem para o Vasco. E aí, né,
Dia 24 de fevereiro, o Botafogo ele visita o Audax. E na semana seguinte, dia 28, né, no meio da semana, dia 28 de fevereiro, 9h30 da noite, o Botafogo ele tem a segunda partida da pré-Libertadores, né? E depois, dia 2 de março, o último jogo do Campeonato Carioca, né, da Taça Guanabara, o Botafogo ele visita o Fluminense, outro clássico, né? Então, dos jogos que restam para o Botafogo fazer no Campeonato Carioca, são 4 jogos que faltam. Faltam 4 jogos para o Botafogo fazer nesse Campeonato Carioca. 2 deles são clássicos. Um deles, que é o jogo contra o Vasco, é 3 dias antes da pré-Libertadores. E o último jogo do Campeonato Carioca é um clássico também contra o Fluminense, 4 dias depois da segunda partida da pré-Libertadores. Então, 2 jogos clássicos, né? E aí, o Botafogo, ele provavelmente enfrentará o Vasco, né? O Botafogo com o time reserva. Então, pessoal, essa é a situação atual. O Botafogo corre risco, sim, no Campeonato Carioca e, na minha opinião, seria uma tragédia absoluta o Botafogo não se classificar entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca. Ano passado isso já havia acontecido, né? E isso acontecer de novo seria uma vergonha inimaginável, pessoal. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo. Então, desde o início do ano, quando a gente falava que cobrava tanta coisa, reforços de forma rápida, né? Cobrava que o Thiago Nunes começasse a dar uma cara, uma identidade, uma organização para esse time, era para evitar esse tipo de coisa. E agora a gente tem uma situação crítica no Campeonato Carioca, correndo risco de não se classificar. E a pré-Libertadores. Jefinho lesionado, 2 meses fora, John lesionado. E temos aí alguns jogadores que trazem a carga negativa do ano passado. Eduardo em uma fase, péssima fase, não consegue se recuperar, ainda não se recuperou. Tiquinho visivelmente abatido. Tietê também é um jogador que caiu de produção, não tem tido aquelas atuações que a gente viu ter ano passado, mesmo no segundo turno. Então o Tietê, ele é um jogador que ele está... eu não digo em péssima fase, mas ele não é aquele Tietê das melhores atuações que a gente viu ano passado. Então, pessoal, agora eu quero entrar no ponto que 2 situações precisam acontecer para o Botafogo não perder a temporada, porque, na minha opinião, ser eliminado na primeira fase da Libertadores, né, na pré-Libertadores, vai jogar fora a temporada. É assim que eu vejo. O Botafogo pode se recuperar depois. Será? Porque com a perda do título ano passado, a gente não vê jogadores ainda esse ano se recuperando. A gente vê aquela mesma pressão, aquela mesma atmosfera ruim em cima do Tiquinho, em cima do Eduardo, em cima do Marlon Freitas. Muitos jogadores já foram embora, mas os que ficaram, alguns estão sentindo o peso do que aconteceu no passado. O fato é o seguinte, o que a torcida quer e o que eu também quero, pelo menos grande parte da torcida, é mandar Thiago Nunes embora. E quando eu digo mandar embora, eu digo hoje, sexta-feira, hoje é dia 9 de fevereiro, hoje, tem que ser hoje. Manda embora e traz outro técnico, para dar tempo de recuperar esse time. Esse time precisa de recuperação, esse time precisa ser despertado, esse time precisa ter essa atmosfera, esse peso, essa carga do ano passado arrancada. Precisa ser extirpado isso, esse peso que tá de tomar gol no final do jogo. Chega no final do jogo, os jogadores começam a se defender lá atrás, com medo de tomar gol no final do jogo. Esse não é o Botafogo que a gente quer, retraído. Então a gente precisa que venha um técnico que consiga fazer isso.
Como era o Luiz Castro no ano passado, que tem a postura, aquele cara que não admita perder. Então o Botafogo precisa de um técnico assim com liderança. E que seja um técnico, obviamente, né, com conhecimento de futebol, um cara que consiga dar organização, equilíbrio que esse time precisa. Agora, isso vai acontecer? Esse é o problema. Esse é o ponto. Eu acho que não, pessoal. Eu acredito que não. Isso é um achismo meu. Não acredito que seja intenção do Botafogo mandar o Thiago Nunes embora. E supondo que ele fique, que ele continue, ele tem que parar de inventar, fazer as substituições corretas, escalar o time da forma correta, com os jogadores que estão em melhor fase, parar de ficar inventando, improvisando o jogador, tirando o jogador da sua posição de origem, que é o que ele tem feito. E conseguir elevar a motivação desses jogadores, conseguir virar a chave, fazer esse time virar a chave, ter uma mudança de postura. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. E os jogadores também têm que fazer a sua própria parte. Tem que querer jogar, tem que querer sair dessa situação. Eles que estão lá, eles que têm que fazer isso. Porque senão, se classificar na fase de grupos do Carioca, entre os 4 primeiros do Carioca, né, para as semifinais do Campeonato Carioca, e não avançar na pré-Libertadores, porque o Botafogo tem time para isso. O time do Botafogo não é dos melhores, o elenco, então, não está muito longe de ser dos melhores do Brasil, mas o time do Botafogo hoje é suficiente para essa fase inicial da pré-Libertadores. O time do Botafogo, o time atual, mesmo sem reforços, é suficiente para iniciar essa temporada sem sustos, avançando na pré-Libertadores e indo para as semifinais do Campeonato Carioca. Então, se esses jogadores não despertarem, não virarem a chave de verdade, não ficar só falando que vão fazer pacto disso ou daquilo, aquela conversa fiada, tomarem a posição, postura, entenderem que precisa mudar a mentalidade, e o Thiago Nunes fazer a parte dele como técnico, como treinador. O ideal é que ele fosse mandado embora, mas como eu acredito que isso não vai acontecer, então ele tem que mudar o que está acontecendo. Tomar as decisões corretas, substituições, mexidas durante o jogo, escalação correta e parar de inventar e ter uma postura, conseguir ser o cara que esse time precisa para voltar a jogar bola. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para esse vídeo, a minha opinião sobre esse time atual do Botafogo, porque o momento atual está preocupante e precisa contratar um goleiro. Gatito. Não dá. Com a lesão do John, o Botafogo precisa contratar um goleiro com urgência. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.